Olá pessoal, eu me chamo Daniela Spencer. Nós vamos começar agora a disciplina de Direito das Sucessões. E essa é a nossa primeira aula de Direito Sucessório, tá? Para essa nossa primeira aula, eu preparei o seguinte para vocês. Nós vamos conversar sobre noções gerais, né, do direito sucessório, né? Uma introdução, uma breve introdução, né, ao direito das sucessões. E o nosso primeiro tópico vem a ser a fundamentação legal desse direito sucessório, onde nós podemos encontrar no nosso ordenamento jurídico esse tema, né? Primeiramente, nós temos o nosso grande marco, que vem a ser a Constituição Federal de 1988. E lá, no artigo 5º, existem dois incisos que permeiam a nossa matéria. Nós temos o inciso 30 e o inciso 31. Com base nesses dois incisos, nós podemos dizer que o nosso tema faz parte dentro do nosso ordenamento, representa dentro do nosso ordenamento um direito que é um direito fundamental. E por ser esse direito fundamental, ele fica então dentro daquela proteção especial concedida a todos os assuntos que se encontram dentro do artigo 5º. Né? Então, lá naquele artigo 60 também da Constituição Federal, dá toda essa proteção especial a um direito fundamental como uma cláusula pétrea. Né? Então, é uma norma cogente, é uma norma de ordem pública, de aplicação imediata. Tá? Então, na Constituição Federal, nós temos esses dois incisos, o 30 e o 31, que faz parte, né, desse nosso famoso artigo 5º da Constituição Federal. Mas, além da Constituição Federal, nós temos o nosso Código Civil. E lá no Código Civil, a partir do artigo 1784, nós vamos, né, abordar e encontrar os efeitos desse grande ramo do direito civil, que é o direito sucessório. Bem, além dessa nossa fundamentação legal, eu tenho que trazer aqui para vocês, né, sobre o significado. Em que consiste, né? Qual é o conceito de direito sucessório ou de sucessão? Quando a gente fala sobre sucessão, a gente tem que entender que nessa expressão existe um significado ou um sentido lato sensu, sentido amplo. E aí, nesse sentido amplo ou lato sensu, vem a ser uma transmissão de direitos, deveres, obrigações de uma pessoa para outra. Então, esse é o sentido amplo da expressão sucessão. Sendo que esta transmissão, né, de direitos e deveres pode ocorrer em vida, que a gente chama intervivos, como pode ocorrer após a nossa morte, que a gente chama causa-morte. Então, existirá um outro significado, um outro contexto para a palavra sucessão, que é o contexto sentido restrito ou stricto sensu, que é esse que nós iremos abordar, né, na nossa aula, na nossa disciplina. Esse conceito stricto sensu, ou sentido restrito, diz respeito a essa transmissibilidade após a morte de uma pessoa. Com base nisso, a gente pode, então, chegar à seguinte conclusão, que o direito sucessório stricto sensu, propriamente dito, ele vai representar a transmissão de direitos e deveres, de bens, né, de uma pessoa após a sua morte para outrem, né, que vem a ser esse outrem aí, os sucessores, né, daquela pessoa que faleceu. E essa pessoa que se encontra falecida, né, ela é denominada aqui de cujus, tá bom? E
os seus sucessores, né? As pessoas que irão receber esses bens, esses direitos e essas obrigações são chamados de herdeiros, tá certo, gente? Então, é esse o significado, o contexto, né, que nós temos aqui que abordar, né? É uma sucessão denominada sucessão causa-morte. O nosso próximo tópico aqui, próximo item, é para a gente falar sobre o conteúdo desse direito sucessório, né? Qual é o objeto do direito sucessório? Quando eu digo que ele consiste numa transmissão de direitos, de deveres, obrigações, de dívidas, transmissão de bens. Eu estou falando que o conteúdo desse nosso direito chama-se herança. Então, o de cujos transmitirá aos seus sucessores, aos seus herdeiros, a denominada herança. Qual é a natureza jurídica desta herança? Em Civil 1, vocês provavelmente devem ter ouvido falar de um tema chamado objeto de direito, bens. Existem várias categorias sobre os bens, mas uma das categorias diz respeito aos bens considerados em si mesmo. Dentro desses bens considerados em si mesmo, nós temos os bens singulares e os bens coletivos, né? Pois bem, a tal da herança, que é o nosso objeto, que representa o conteúdo da nossa disciplina, da nossa matéria, vai ser considerado dentro desses bens aí, considerados em si mesmo, vai ser um bem coletivo. Por que um bem coletivo? Porque existirá uma transmissão de um conjunto de bens, né? E por ser um bem coletivo, ele recebe o nome de universalidade. Então, a natureza jurídica do nosso conteúdo, do nosso objeto, dentro lá do Civil 1, dentro da parte geral do direito civil, vem a ser exatamente uma universalidade. Sendo que lá, vocês também viram que essa universalidade, ela pode ser uma universalidade de fato, pode ser uma universalidade de direito. A nossa herança faz parte da universalidade de direito. Além de ser considerado, né, um bem universal, coletivo, conjunto, por lei, por determinação legal, a herança, ela também será considerada um imóvel por determinação legal. Dentro também dessa classificação, dessa categoria dos bens considerados em si mesmo, gente, vocês vão encontrar que os bens imóveis, eles podem ser imóveis em razão da natureza e podem ser imóveis por determinação legal. Então, no nosso caso, eles são imóveis por determinação legal. Tem lá a expressão sucessão aberta. Então, a tal da sucessão aberta é exatamente a nossa herança. E ainda, dentro dessa categoria, né, de bens considerados em si mesmo, nós ainda temos que apontar que a natureza jurídica desse nosso conteúdo, desse nosso objeto, vem a ser um imóvel indivisível. Então, ele é uma universalidade, consiste numa universalidade de direito, consiste num imóvel por determinação legal e é também indivisível por determinação legal. É uma indivisibilidade legal,
né? Ou seja, embora dentro desse conjunto possam existir bens de natureza divisível, de natureza fracionada, né, que possa ser fracionado sem que haja uma alteração da sua substância, embora aconteça isso, a lei entende que, em razão de toda a sua importância, em razão da sua relevância, deva ser considerado ele um imóvel, uma situação de indivisibilidade até a denominada partilha dessa herança, tá? Em razão disso, esse conjunto de direitos vai ficar disciplinado como se fosse um condomínio. E é um condomínio legal, é um condomínio, gente, necessário. A lei impõe esse condomínio. O que é que significa essa expressão condomínio? O prefixo com aí significa comum, domínio, propriedade. Então existirá uma propriedade em comum. Para existir uma propriedade em comum, a gente tem que falar de uma pluralidade de titulares, uma pluralidade de sujeitos. Então, essa pluralidade de sujeitos vem a ser os nossos sucessores, os nossos herdeiros. E aí, como eles são, né, titulares de uma mesma propriedade, de um bem em comum, que é esse conjunto, né, de direitos, de deveres, de bens, eles são denominados de co-herdeiros. O co é comum, então existe uma herança em comum, tá? Então, essa herança, ela é também denominada de massa hereditária, de acervo hereditário, tá? Então, esse acervo hereditário, essa massa hereditária, ela vai ser exatamente o representar o nosso conteúdo, o nosso objeto. O que é que faz parte desse conteúdo, né? O que é que faz parte desse objeto? Como eu disse a vocês, vão integrar, vão fazer parte deste conteúdo bens, direitos, créditos, deveres, dívidas, mas existem objetos, né, que não vão fazer parte, objetos que não vão ser transmitidos, objetos que não vão integrar esta herança, esse acervo hereditário. Isso não é regra, gente, isso é uma exceção. E o que é que podemos citar como exemplos de situações que não integram essa herança? Por exemplo, os direitos da personalidade. Porque uma das características dos direitos da personalidade é exatamente a intransmissibilidade, né? Então é intransmissível. Os direitos da personalidade, eles são inatos. Eles nascem com a pessoa e morrem com a pessoa. Então eles não poderão ser transmitidos, né? Principalmente os aspectos pessoais, né, dos aspectos subjetivos desses direitos da personalidade. Um outro exemplo que nós podemos citar vem a ser exatamente os direitos e deveres que fazem parte, né, do direito de família. Né? Por exemplo, os direitos e deveres entre cônjuges, os direitos e deveres entre consortes, né? Entre companheiros, entre conviventes. Então, se um desses cônjuges, se um desses companheiros vier a óbito, vier a falecer, né? Então, essa lealdade, que é um dos direitos e deveres, né? Essa assistência moral, essa assistência material, né, vão findar, vão se encerrar exatamente com aquele que faleceu, tá? Ou também quando a gente fala do conteúdo do poder familiar, né? Uma das causas de extinção do poder familiar é exatamente a morte.
Então, eu trouxe aqui 3 exemplos, né, 3 situações em que, com uma morte daquela pessoa, né, que no nosso caso aqui a gente denomina de decujus, esses direitos, esses deveres não serão transmitidos aos seus sucessores, aos seus herdeiros. Então, são situações, gente, excepcionais, tá certo? Bom, uma outra coisa que a gente tem que falar dentro dessa linha de noções gerais, de introdução ao nosso direito sucessório, vem a ser o grande momento dessa transmissibilidade, né? Quando é que acontece essa transmissão de bens, de direitos e deveres de uma pessoa que faleceu aos seus herdeiros, né? Aos seus sucessores? O momento crucial vem a ser a morte, tá? E essa morte, diga-se de passagem, existem, né, uma subdivisão. Existe a chamada morte real, né, que é fixada exatamente com a data do óbito, e existe a chamada morte presumida. Essa morte presumida acontecerá dentro da parte geral, o seu disciplinamento, né, que pode ser definido sem decretação de ausência ou com decretação de ausência. Então, sobre essa morte presumida, nós não iremos abordar, nós não iremos tocar, né, conversar sobre ela, porque ela deve ter sido, né, trabalhada onde ela se encontra disciplinada, ou seja, na parte geral, lá em Civil 1, tá? Então, a morte que nós iremos abordar aqui é a chamada morte real, aquela definida com a data do óbito. Deixa eu fazer uma pequena observação aqui para vocês. Existe também a chamada morte civil, né? Aquela morte em que a lei, por ficção, entende que você faleceu antes mesmo do decujus, tá? Em razão de ser aplicado ao sucessor, ao herdeiro, né, uma penalidade. Isso acontecerá nos casos de indignidade e também de deserdação, em que os herdeiros serão considerados como se eles tivessem morrido antes mesmo do seu sucessor, do seu sucedido, né? Do decujus, tá certo? Então é chamado de morte civil, tá? Que essa daí nós iremos trabalhar também. Nós vamos falar sobre indignidade, né? Nós vamos falar sobre deserdação. Tá? Mas a tal da morte presumida, sem decretação de ausência ou com decretação de ausência, ela não será objeto da nossa disciplina. Tá? Ela vai ser e deve ser abordada dentro da parte geral, dentro do Civil 1, do Direito Civil 1, porque ela se encontra disciplinada lá, tá certo? Bom, uma outra coisa que a gente também tem que comentar aqui, além deste momento, vem a ser sobre os pressupostos, os requisitos do direito sucessório. Quais são as condições, a condição sine qua non para a gente falar desse direito sucessório? Bom, primeiro pressuposto é definido em razão do momento, morte. Então, precisa morrer para a gente poder falar da transmissibilidade dessa herança. E lembro a vocês que essa morte necessariamente tem que ser a morte de uma pessoa natural, morte de uma pessoa física. Porque pessoa jurídica, a gente não fala de direito sucessório no sentido restrito da palavra, né? Stricto sensu. Quando a gente fala sobre a extinção da pessoa jurídica, né, nós temos que analisar, por exemplo, se essa pessoa jurídica é uma pessoa jurídica de direito privado, como uma sociedade, né, como uma associação,
como uma fundação, né? O que é que se encontra disciplinado dentro do seu ato constitutivo, do seu estatuto social, do seu contrato social, né? É nesse ato constitutivo que nós iremos encontrar o que é que vai acontecer com esse acervo, com esses bens, né? Que integrariam essa pessoa jurídica. Para quem vai, como é dividido, como é fracionado, está no próprio ato constitutivo. Não é objeto nosso. Então, quando a gente fala que o primeiro pressuposto vem a ser a morte, é a morte necessariamente de uma pessoa natural, de uma pessoa física, tá bom? O nosso segundo pressuposto é denominado de vocação hereditária. O que significa vocacionar? Vocacionar significa chamar os herdeiros, né? Então, precisará haver a morte de uma pessoa, que com a morte haverá a transmissão dessa herança. A quem? Aos herdeiros, aos sucessores. Então, esses herdeiros, esses sucessores, eles precisam ser chamados. E aí, a isso se denomina de vocação hereditária. Esse chamamento pode ter duas origens, né? Duas fontes ou dois fundamentos. A vocação hereditária, ela pode ser chamada de vocação hereditária legítima, porque tem como origem, tem como fonte a lei, tá? E a vocação hereditária também pode ter como fonte um ato de última vontade, né? Que é o testamento. Então, essa vocação hereditária, ela pode ser denominada de vocação hereditária legítima, pautada na lei, que tem um dispositivo muito importante, que nós iremos falar muitas vezes sobre ele, que é o artigo 1829, tá certo? Juntamente com os seus incisos. E temos a chamada vocação hereditária testamentária, que é pautada nesse ato de última vontade, tá? Denominado de testamento. Não é obrigado a se fazer um testamento. Então, se não existe testamento, essa vocação hereditária necessariamente estará pautada na lei, tá? A fonte é a lei, será a lei, com base no que está descrito no artigo 1829 do Código Civil, tá certo? Além desses pressupostos, nós temos também que apontar quais são os objetivos do direito sucessório. Dentro desses objetivos, eu vou aqui apontar alguns desses objetivos, tá certo? Bom, um dos objetivos do direito sucessório representa a continuidade das relações jurídicas. Porque, como eu disse a vocês, há uma transmissão de direitos, de deveres, de bens. Então, dentro dessa transmissibilidade, existirão relações jurídicas pessoais, a exemplo das obrigações, quando a gente chama de credor e devedor, sujeito ativo e sujeito passivo, né? E existem também relações jurídicas reais, quando a gente fala sobre propriedade, né? Então, um dos objetivos do direito sucessório vem a ser exatamente, né, a continuidade dessas relações jurídicas, né, que serão passadas do decujus para os seus sucessores, para os seus herdeiros. Um outro objetivo que também podemos destacar nesse direito sucessório vem a ser a questão da função social, né, do direito sucessório. Por quê? Porque o objetivo, dentro da chamada sucessão legítima, né, pautada ali na lei, o grande objetivo é proporcionar uma comodidade, um bem-estar para o maior número de indivíduos que façam parte, né, desta família,
né? Que participa da vida, né? Daquela pessoa que faleceu, tá? Existe também um outro objetivo que vai ser a demonstração de uma afeição, de um apreço, e é muito comum a gente identificar esse objetivo quando estamos falando da sucessão testamentária, né? Pautada nesse ato de última vontade. Existe também um outro objetivo para a gente encerrar, que eu não vou aqui mencionar todos os objetivos, eu quis destacar alguns dos objetivos, que vem a ser o interesse social. Sabe por que o interesse social? Porque, gente, o Estado, ele poderá também receber essa herança. Ele poderá receber se não tiver nenhum herdeiro sucessível, se não houver descendente, se não houver ascendente, se não houver cônjuge, companheiro, se não houver um herdeiro, um parente colateral, não houve testamento, vai ficar aquilo dali para quem? Para o Estado. Que a gente também vai trabalhar a parte da chamada herança jacente e herança vacante. Então, para encerrar a nossa primeira aula, eu tenho aqui que mencionar para vocês como é que se classifica o direito sucessório. De acordo com a sua fonte, de acordo com a sua origem, nós temos então a classificação em sucessão legítima, pautada na lei, sucessão testamentária, pautada no testamento. Mas também podemos ter uma classificação da seguinte maneira: existe uma sucessão a título universal, quando a gente fala deste conjunto que é transmitido, que tanto pode ocorrer, né, na sucessão legítima, como pode também ocorrer na sucessão testamentária. E existe a sucessão a título singular, quando é transmitido apenas um bem. E este único bem que é transmitido, ele só pode ocorrer dentro da sucessão testamentária, através de um instituto denominado legado, tá certo? Bem, gente, então nós encerramos a nossa primeira aula sobre direito sucessório e nesta aula nós abordamos, né, uma pequena e breve introdução, noção sobre o direito sucessório, sobre o seu respaldo legal, sobre o seu conceito lato sensu, stricto sensu, né, sobre o seu conteúdo, o seu objeto, né, sobre os principais objetivos desse direito sucessório, enfim, como é que se classifica esse direito sucessório, tá bom? Até a nossa próxima aula!